Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Vida Contemplativa. E hoje nós vamos avançar no nosso capítulo, a parte 2. E estamos no capítulo Ame o Seu Próximo. Tá? Então nós vamos retomar os nossos estudos agora, a parte 2 do livro. Eu queria fazer uma breve consideração para vocês aqui, respondendo já algumas questões. Por que não dá certo se nós começamos a meditar, tá? Começamos a ponderar no silêncio, no secreto, onde está a nossa força, No silêncio, na confiança e no silêncio está a vossa força. Ou habitar no esconderijo secreto do Altíssimo. E as pessoas questionam, eu faço isso aí e a minha vida não anda, a minha vida fica parada. Gente, todo tratamento, todo início de estudo nessas práticas espirituais, isso implica, em fazer uma varredura dentro do seu software, ou seja, no seu sistema de crença. Tudo que é manifestado, por exemplo, eu comecei a fazer e a minha vida parou. Eu comecei a fazer e não dá nada certo. Eu comecei a fazer e tá sendo manifestada coisas que eu tô brigando, discutindo com as pessoas então. Todos esses resquícios dessas coisas que são manifestadas, isso é o trabalho com a sombra, são trazidos para a consciência, para a pessoa ponderar, para a pessoa elaborar a situação, tá? E com isso a pessoa transmutar, tá? Então esse realmente é o trabalho com a sombra, o superego, a indignação, tudo isso é a própria consciência se desdobrando e se transformando. Por quê? Porque a gente precisa limpar o conteúdo de nossa consciência para deixar a consciência do Cristo habitar em nós, ou seja, deixar, como o professor Hélio fala, sai de lado. Quem é que tem que sair de lado? Você, eu, é o Roberto, é a Fernanda, é todo mundo, é o Rodrigo, é o Carlos, é o nome, o CPF, o RG. Sai fora e deixa a presença agir, e deixa o Espírito agir em sua vida.
tá? Então, por que isso implica? Implica da seguinte maneira: a pessoa ela começa a fazer para conquistar coisas. Todos nós, né, iniciamos esse caminho espiritual porque a gente quer resolver a nossa vida amorosa, nossa vida financeira, nossa vida afetiva, já falei, né, amorosa, nos negócios, profissionais, tudo. Relacionamentos familiares, a gente quer resolver tudo. Então, como o professor já vinha falado, que existe o colapso da função de onda individual, tá? Que é tudo aquilo que você acredita, você já está colapsando. Por quê? Porque você já é um co-criador, tá? Só que você está manifestando tudo aquilo que foi gravado em sua consciência desde a infância. Bom, aí você começa a fazer um retrocesso, começa a limpar essas crenças, começa a estudar, começa a praticar os estudos espirituais, ou seja, praticar a carta do Joel, seu filho Sami, e você começa a ter vislumbres, tá, do mundo espiritual, mas porém você também começa a perceber que a sua vida não está andando. O que acontece? A percepção. Nós temos que elaborar isso. Se está acontecendo a condição X, essa condição X já não tem mais efeito. Por quê? Porque agora eu conheço a verdade. Então eu tenho que descansar nessas verdades, descansar nas verdades espirituais, nos versículos que a gente contempla durante meditação, para que essas inverdades elas vão sendo transmutadas. Ou seja, a gente passa da lei do Dharma para a lei do Karma para a lei do Dharma. Desculpa, a gente passa da lei do karma, que é ação e reação, tá? Nós temos uma reação conforme uma ação. Acontece um fato em nossa vida, a gente reage àquilo. Então é a lei da força. A gente sai da lei da força e vai para a lei da harmonia, a lei do Dharma, gente. Então, enquanto nós estivermos preocupados em resolver as nossas coisas materiais, nós vamos persistir em estar resolvendo as coisas no modo partícula, no modo matéria. E é isso que é o efeito da dupla fenda, o experimento da dupla fenda traz isso, é a escolha. Só que você escolhe o quê? A partícula? Continua na partícula? Continua no material. Quer resolver as questões pessoais com ensinamento espiritual? Não funciona. Não funciona, gente. Eu digo isso, não funciona. Se Deus é o ser individual meu, é o ser individual seu, ser individual de todos os seres, de todas as coisas que são manifestadas, porque tudo vem do espírito manifesto, o vácuo quântico, que é a pura energia que manifesta a tudo, que é a própria onipresença, tá? Ele é tudo, tá em mim, tá em você, tá em todos nós. Então, como que eu vou querer estudar um conteúdo espiritual para manifestar as coisas só para mim? Não dá certo. Então, o que acontece? Nós temos que soltar as coisas da matéria, soltar a partícula. Soltar as coisas... tá dando... outra coisa, gente. Tá dando certo para alguns, tem alguns depoimentos. Show! O que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar feliz, porque é sinal que a egrégora, que a energia, que a onda, ela está se propagando. Não chegou para você ainda, mas vai chegar. Tudo tem um tempo, é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Dentro do nosso tempo a gente quer resolver as coisas sim. Mas para a gente resolver as coisas sim, a gente tem que estar em fase de comprimento e amplitude de onda, o mais próximo possível do todo. Já foi explicado isso em vários vídeos lá do professor Elton, replicando aqui para vocês de novo. Então essa questão de trabalho com as sombras, ego, superego e self, isso tem que ser entendido para transmutar isso, para a gente começar a praticar a lei do Dharma em nós. Porque se nós não matar essa charada aí, do trabalho com as sombras, e ficar só no trabalho com as sombras, a gente vai fazer essa sombra ficar gigantesca em nossa volta, a gente não vai sair desse contexto, a gente precisa sair da sombra, botar luz na sombra. E o que é botar luz na sombra? Praticar a carta do Joel, seu filho Sami. Levar por descanso dentro da companhia do Pai, que é dentro do esconderijo do Altíssimo, ali, você estar ali, sentindo o Pai em sua presença. É o que o livro passa, praticar a presença de Deus, praticar a presença de Deus, ler, ponderar uma mensagem espiritual, um versículo, senta, calmo, bota as mãos nas coxas ou entrelaçada, coluna ereta,
feche os olhos, dá uma leve respirada e entre numa harmonia interna, ou seja, relaxa, vai relaxando o seu corpo, para você entrar nesse descanso com a onipresença de Deus e sentir essa paz interior. E assim nós começamos a fazer este trabalho. Agora, se você está preocupado que ainda não deu, você está com a intenção aonde? Na matéria e na partícula. E é por isso que não dá certo. Então nós temos que soltar tudo que é material. Solta. Solta, solta pai, solta filho, solta irmão, solta tudo, solta emprego, solta tudo. Fique ali, porque ali onde você está é terra santa, ali onde você está é solo sagrado, gente. Então, pode comentar depois abaixo desse vídeo aqui se ficou entendido essa parte. Se não ficou entendido, vocês mandem uma mensagem ali pelo nosso WhatsApp ou entre em contato para fazer um atendimento espiritual que a gente vai ajudar vocês também, tá? A gente vai ajudar as pessoas que fazem ressonância, as pessoas que estão neste processo de início espiritual, a gente ajuda através dessa consulta, dessa conversa, indicação de estudos, práticas, a gente vai ajudando, tá ok? Então vamos lá para o nosso estudo, que é o principal aqui, né? Então eu vou puxar um parágrafo antes, como de praxe, né, gente? Aqui a gente parou. No atual estado de consciência humana, olha o que nós falamos aqui anteriormente, né, nessa introdução, e olha o que vem agora. A presença é fenomenal, gente. Fenomenal, tá? É a sincronicidade tremenda. No estado de consciência, no atual estado da consciência humana, é verdade que os maus pensamentos, atos desonestos e palavras impensadas que infligimos aos outros podem atingi-los temporariamente, mas no final das contas se constatará que o mal causou mais danos a nós do que a eles. Por quê? Porque está saindo de nós, né? Está saindo de nós. A gente pode ofender uma pessoa ali, mas aquela onda vai voltar para nós com mais intensidade, tá? Então, na medida que medes, será medido. Certo, gente? Então aqui, no futuro, quando os homens reconhecerem a grande verdade de que Deus é o ser de cada indivíduo, olha o que nós falamos anteriormente na introdução, hein? Deus Deus é o ser de cada indivíduo, o princípio, tá, da individualidade, tá? O ser individual é Deus em nós, em tudo que existe. O mal que os outros quiserem nos causar nunca irá nos tocar, mas irá ricochetear imediatamente sobre aquele que causou. Ou seja, quando você estiver com alguma situação de perigo, discussão ou qualquer fato da vida, você vai fazer o quê? Você vai absorver isto e intencionar o Cristo nesta pessoa que está lhe ofendendo, que está dizendo alguma asneira, que está dizendo alguma mentira. Você vai dizer ali, hipócrita, alguma coisa, mas você vai intencionar o Cristo, porque é falta de desconhecimento, é sombra da pessoa. E você intenciona esse amor, projeta esse amor. Por quê? Porque vai bater em você e você não vai ser atingido. Porque você está vivendo a lei do Dharma, você está praticando a presença de Deus ali, naquele momento. À medida que conhecemos Deus como nosso ser individual, percebemos que nenhuma arma forjada contra nós pode prosperar, porque o único eu é Deus. Porque é o seguinte, gente, a gente constrói ao longo de nossa vida essa persona, tá? Então, e o que é a persona? A persona é as crenças, é a nossa individualidade, tá? A nossa individualidade é construída através de crenças da sociedade, da criação de nossos pais. Tudo aquilo que a gente ouve, que a gente sente quando pequeno, a gente vai gravando em nossa mente e a gente vai criando essa persona, essa individualidade. A gente vai montando essa persona, que é o Roberto Maciel de Oliveira, é o nome completo, é o CPF, eu sou profissional de educação física, eu sou fulano de tal, eu sou. Não. Quando você reconhece isto, você passa a pensar que você está. Você não é isso que você está parecendo que você é. Você está como profissional de educação física, você está como engenheiro, você está como advogado, mas você não é advogado.
Na sua essência real, você é um ser puro espiritual. Você é a própria manifestação do Espírito onipresente, que é Deus. Então é o próprio ali em carne e osso. Só que para ter esse entendimento, é preciso sentir, tá? Porque o intelecto é isso, a gente sabe, mas na nossa vida prática a gente não aplica. Por quê? Porque está contido só no intelecto. Mas para sair do intelecto, a gente tem que persistir na prática. Leitura, escutar os áudios e praticar as meditações diariamente, o mais tempo possível que você puder. Meditações curtas, meditações longas, de manhã cedo, à tarde, no meio da manhã, à noite, vai praticando. Vai sentindo a presença de Deus mesmo com os olhos abertos, em tudo que você presenciar. Impersonaliza aquele erro. Não personaliza o erro. Quando a gente personaliza, a gente sente o erro. Ai, morreu. Ai, morreu, morreu. Não existe a morte. Então a gente impersonaliza aquilo. Aquilo ali é a manifestação do inconsciente coletivo. Apenas foi uma mudança de estado. Mudança de estado para um estado espiritual que está aqui e agora. Só que o quê? É a crença que existe um mal que ocasiona todo esse sofrimento. Então, quando a gente começa a praticar a lei do Dharma, a gente sai da questão sofrimento e começa a entender como que funciona o universo. É isso que o Joel traz nesse livro, é isso que o Joel traz nos Escritos do Caminho Infinito. Por quê? Porque ele entendeu o que é ser um co-criador consciente. Então, continuando aqui, né? À medida que reconhecemos Deus como nosso ser individual, percebemos que nenhuma arma forjada contra nós pode prosperar, porque o único eu é Deus. Não teremos medo de nada que o homem possa nos fazer, pois o nosso ser é Deus. Isso é a prática da lei do Dharma, não do karma, tá? Então não temas, não temas. E não pode ser prejudicado, tá? Então, pois o nosso ser é Deus e não pode ser prejudicado. Deus, gente, não entende o mal. Deus não entende a separação. Deus é tudo o que existe. Para Deus, por isso que Jesus falou, né, voltar a ser criança, porque para a criança ela não conhece o mal, não existe o mal, ela é inocente. Porém, a gente vai voltar a ser criança com a astúcia de uma serpente. O que é ser astuto como uma serpente? Você vai perceber o erro ali, só que você vai visualizar por detrás daquele erro, porque aquele erro não tem poder sobre você. Não tem poder sobre qualquer circunstância da vida. É um erro. Ele não tem poder. Tão logo percebemos essa verdade, não nos preocupamos com o que o nosso próximo nos faz. Precisamos vigiar nossos pensamentos, palavras e ações a todo momento para que não tenham repercussões indesejáveis. E não devemos agir assim por temermos más consequências. A revelação do ser é muito mais profunda do que isso. Nos permite ver que Deus é a nossa individualidade e qualquer mal que alguém queira nos causar só terá poder se concedermos tal poder. Por isso, todo bem ou todo mal que fazemos aos outros, fazemos ao Cristo do nosso próprio ser. Visto que fizesse isto para um dos meus menores, dos meus irmãos, tendes feito isso a mim. Com essa percepção, veremos que isso se aplica a todos os homens e que o único caminho para uma vida bem-sucedida e satisfatória é compreender que nosso próximo é o nosso ser. Eu vou mais um pouquinho hoje aqui, gente, porque já é uma boa parte para a gente fazer um comentário aqui extenso hoje desse vídeo, tá? Vou mais um pouquinho aqui, então. O mestre nos instruiu enfaticamente quanto às maneiras pelas quais podemos servir a nossos semelhantes. Sua missão foi curar os doentes, ressuscitar os mortos e alimentar os pobres.
no exato momento em que nós nos transformamos em caminhos pelos quais flui o amor divino, começamos a servir uns aos outros, expressando e compartilhando amor e devoção, tudo em nome do Pai. Vamos seguir o exemplo do Mestre, que não atribuía os efeitos e nem buscava glórias para si. Sempre foi o Pai que fez as obras. Algumas pessoas se perguntam por que saem de mãos vazias quando são sempre tão caridosas. Acham que algo lhes falta porque acreditam que deram de seus próprios bens e se esquecem de que, na realidade, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se expressarmos amor por nosso próximo, percebendo que não estamos dando nada de nós, mas daquilo que é do Pai, de quem todo o bem e perfeição vem, descobrimos que mesmo com todas as nossas doações, ainda sobram 12 cestos cheios. Vou parar aqui. Então aqui já pega a questão da doação e da filantropia também, que nós vamos explicar também aqui, porque fica uma questão, gente, sempre fica essa questão de doar com o coração e fazer a filantropia, tá? Então eu já vou marcar aqui como vídeo parte 3 para começar, e nós vamos parar por aqui hoje e vamos comentar essa parte que nós lemos, tá? Porque como eu falei para vocês, esse capítulo ele tem que ser esmiuçado, ele tem que ser lido pouco, interpretar um pouquinho mais, trazer para a nossa prática diária, trazer para nossas questões presenciais de dia a dia, tá? Dia a dia aqui, tá? Então vamos começar lá pelo princípio do ser individual, a natureza do ser individual, tá? A natureza do ser individual, gente, já é uma implicação de que tudo aquilo que nós intencionamos para outro ser, intencionamos para nós. Pensamentos, sentimentos e emoções criam a realidade, correto? Se pensamentos, sentimentos e emoções criam a nossa realidade, o que nós estamos pensando e sentindo quando nós estamos nos deparando com uma explicação de um conteúdo espiritual de uma certa pessoa, de uma certa situação, ou quando nós estamos na rua contemplando as pessoas, quando nós estamos na rua presenciando discussões no trânsito, ou quando nós estamos ali numa fila de um banco para pagar um boleto, o que nós pensamos e sentimos sobre aquilo? Geralmente, gente, quando vamos pagar alguma conta, eu estou falando isso por experiência própria, porque eu já passei várias vezes por isso e detectei que isso está dentro da crença da falta e da limitação. Quando nós vamos pagar alguma conta, nós estamos intencionando a falta daquilo que aquele dinheiro que nós estamos pagando vai faltar para nós. Ou seja, nós estamos tirando esse dinheiro de nós. Que na verdade nós não estamos tirando nada de nós. Porque, como foi falado ali no texto, né? Que a terra do Senhor, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ou seja, dinheiro, casa, carro, apartamento, é tudo de Deus. A nossa vida, gente, a nossa vida, tudo está dentro do princípio do ser individual, tá? Essa vida que nós intencionamos como nossa vida não é nossa. Essa vida é a própria experiência de Deus. Deus experiencia, tá, a viver como individualidade dentro de cada ser vivente, cada coisa manifesta neste mundo aqui, no próprio mundo. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Já foi feito, já está. Tá, Roberto. Então por que nós não conseguimos as coisas? Todo mundo quer saber por que não consegue. Gente, o que vocês ouviram dos seus pais? Dinheiro é difícil ganhar, rico, é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí já tem uma crença contra a pessoa ser rica,
tá? Tem a inveja dos ricos, tá? Porque o rico pode e você não pode. Ah, olha a casa do cara, o cara é um ricaço, o cara tem milhões e você não pode. Você entra lá, você está trabalhando naquela casa, você está tendo inveja daquilo ali. Você está tendo inveja do próprio Deus, gente, porque tudo é energia, é feito de átomo. Isso eu presenciei quando estava trabalhando com um amigo meu. Mas o que a gente vai falar? A gente tem que levar isso pro descanso interno, tá? Ele mesmo disse, pá, olha isso aqui, cara, essa casa de 15 milhões e tanta gente passando fome. O que é isso? Aquela pessoa não pode ter aquela casa, tá? Mas se aquela pessoa está pagando ele para ele fazer uma reforma naquela casa, está dando oportunidade de ele ganhar dinheiro, de ele ter um serviço ali que ele empreitou, que ele ganhou aquela grana para fazer aquele trabalho, como pode ele ter ciúme daquela pessoa que o empregou? É isso que acontece na vida prática nossa, que a gente tem que mudar esses conceitos, mas para a gente mudar esses conceitos, nós temos que estudar e ver ao longo de tudo que tudo se origina. Aqui é a própria vida espiritual, tá? Só que o que é Deus? Tem que ficar bem claro o que é Deus. O que é a vida? O que é o movimento? É a própria manifestação da energia onipresente. O que é um carro andando? Como tem tem uma cena no filme Lucy, que ela começa a falar para os médicos ali, para o Morgan estava junto, que eles botam o carro a andar numa velocidade, começa a aumentar a velocidade daquele carro. E num determinado momento o carro some, desaparece. E o que ela falou? Ela falou que a principal unidade de medida humana é o tempo. Então, se tirar o tempo, não existe nada de humano, não existe medida alguma humana. Tira o tempo, não existe medida humana. Então, aí é que está a chave de todos os problemas. Por quê? Porque na onipresença, no estado onipresente, não existe tempo, existe harmonia. Tudo já está feito, tudo já foi feito, tá? Agora, como que essa verdade, gente, vai entrar em nossa consciência? A partir do quê? A gente tem que não só ver vídeo, é pegar o livro Praticando a Presença, ler o livro Praticando a Presença. Leia 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, quantas vezes puder para penetrar essas verdades em sua consciência. Assista os vídeos aqui do nosso estudo, tá? Então vai assistindo os vídeos, vai elaborando o que a gente está falando aqui e vai assistindo, vai deglutindo, vai ouvindo o Praticando a Presença, vai no canal da Rosilda, vai no canal Aprendiz do Caminho Infinito, que a Cíntia Albuquerque está postando os vídeos muito esclarecedores lá, com depoimentos, com testemunhos dela própria. Tá? Então nós aqui também fizemos a mesma coisa. O professor Sandro, com os programas na Rádio Mundial, com os vídeos que ele posta ali, a compreensão vem mudando. Tá? Até mesmo nós nesse canal aqui, se vocês olharem os vídeos antigos do canal, vocês vão ver que tem muita coisa ali da dualidade, gente. Vocês vão ver que tem muita coisa ali com a percepção ainda materialista da vida, tá? Então, a partir do momento que a gente vai soltando, a gente vai praticando, a gente vai tendo esse entendimento, e isso começa dentro de nós, para a gente expressar fora, tá? Mas para as coisas começarem a acontecer fora, a harmonia, ela se restabelece primeiro dentro. O reino dos céus está dentro de vós. E é isso que o Praticando a Presença, ele traz. Se vocês pegarem o documentário de Joel Goldsmith lá, o co-criador, maior dos últimos 500 anos, assistirem aquele documentário, o livro mais falado daquele documentário é este que nós estamos estudando aqui, o Praticando a Presença. O Caminho Infinito é o principal livro de Joel, escrito pela própria presença através dele mesmo, escrito a punho. Joel Solomon Goldsmith. Mas o Praticando a Presença é o livro introdutório para as pessoas lerem como se pratica a presença. Depois ele indica a arte de meditar para nos auxiliar nas meditações, e aí vai seguindo as indicações conforme os áudios das palestras que tem no canal da Rosilda. Tá? O canal da Rosilda, o Sandro fala isso aí, né? Que é mais importante de todos os canais que venham a falar de Joel. Por quê? Porque ali está o próprio conteúdo das palestras do Joel. A própria consciência se expressando ali e dizendo para vocês, vão por aqui, vai por ali, vai acolá.
nós estamos passando aqui a visão que a gente tem conforme esses estudos. Tá? Então, é a percepção que vai aumentando. Isso é um exercício. Vai aumentando, tá? A consciência vai se expandindo e a gente não consegue segurar a verdade dentro de nós, a gente começa a colocar para fora. Tá? E eu sempre fui assim, de me expressar. Eu mal sabia gravar um vídeo antes, gente. Mal sabia ficar de frente de uma câmera, era muito tímido. Então, vocês vão ver o vídeo que vai ser postado aqui sobre a minha história de vida até aqui. Tá? Então, depois do término desse trabalho do Praticando a Presença, depois que a gente vai fazer a gravação do que vem a questão do racismo, a gente vai gravar uma palestra sobre racismo aqui, né? Malcolm X, Martin Luther King, Gandhi e Mandela. 4 consciências que vieram fazer a mesma coisa, tá? E a maioria delas foram assassinadas. Então vocês vão ter coisas impressionantes aqui. E aí vocês vão ver uma parte do vídeo, esse vídeo que eu vou gravar sobre a minha história, vocês vão ver coisas ali que vocês vão ficar impressionados, tá? Mas esperem. E tem coisas ainda para... A gente tem que seguir o cronograma. Voltando à parte do ser individual, então. Se nós pegamos esse copo, aqui tem uma água, tem um líquido, tá? Um líquido divino que é a própria presença de Deus. Esse copo é a própria presença de Deus. Essa garrafa é a própria presença de Deus. Isso eu já falei no outro vídeo, tá? Agora vejamos. Se nós pegamos nós estamos com raiva, tá? de alguma coisa que aconteceu e nós queremos matar uma pessoa, estamos com raiva. A gente senta na frente de um computador. Esse computador ele vai começar a ficar lento, ele não vai responder, ele vai começar a falhar, vai começar a acontecer coisas ali que vão deixar você ainda com mais raiva. O que significa isso, gente? Por que isso acontece? Esse computador é Deus. A situação que você está com raiva é Deus. Então você está com raiva de quem? De Deus. Então você está emanando raiva. O que vai voltar para você? Raiva. Vocês me entenderam? Vai voltar para você raiva. Por quê? Porque você está emanando uma frequência, está saindo de você, dizendo que eu estou com raiva, que fulano me fez tal coisa, me disse tal coisa e eu não aceito. Porque você tem um paradigma ali instalado, que você não elaborou aquela situação, você está agindo com o cérebro reptiliano, você está tendo uma reação conforme você teve uma ação na sua vida e você está lutando. Você está dentro da luta do bem contra o mal, lutando contra Deus. Então você não tem como vencer isso. Você vai sofrer. Vocês entendem? Que não adianta. Porque se nós estamos reclamando. Vamos dar uma outra situação prática. Hoje vai ser a prática aqui para a gente sanar essa questão do porquê que não dá certo. Vamos lá. Levantamos de manhã, só que nós não seguimos as orientações do Joel, por exemplo. Primeiro, nós não reconhecemos, a gente levanta no automático da cama, bota os pés no chão, aperta lá a mão lá no despertador, apavorado com o horário, bota a roupa correndo, vai tomar banho, e aí você cai no trânsito, enfrenta o congestionamento, começa a brigar, já não dá certo, já chega atrasado no trabalho, começa a acontecer coisas horríveis durante o seu trabalho, e você chega em casa botando a mão na cabeça o porquê que aconteceu tudo isso. Por que acontece, gente? Por que não sai do looping mental? Por quê? Porque nós não introjetamos as verdades na consciência, nós não estamos praticando a presença de Deus. Vamos pensar diferente agora. Deitado na cama lá, tocou o despertador, não dê bola para aquilo ali. Tá? Em primeiro lugar, o tempo não existe para Deus. Tá? Então você vai calmamente, vai sentir a presença de Deus. Aqui onde eu estou é solo sagrado. Aqui onde eu estou, Deus está. Lentamente você vai pôr os pés no chão, você vai desligar o seu despertador e você vai fazer uma meditação contemplativa, contemplando o dia, contemplando o cântico dos passarinhos na sua janela, contemplando, sentindo a presença de Deus. Aí você se levanta, vai fazer as suas coisas, vai tomar banho, vai vestir a sua roupa e vá trabalhar. A sua vida vai mudar instantaneamente. Você vai ter outras reações, você vai ter alegria, você vai ter coisas manifestadas, o seu dia vai passar assim.
você nem vai notar que o seu dia passou. E é assim mesmo que acontece, gente. Não é a percepção é a harmonia. Então, todos os problemas que vão acontecendo, por isso que eu tô falando para vocês, eu era uma pessoa totalmente irritada, uma pessoa que era totalmente responsiva. Eu era totalmente cérebro reptiliano. Ação e reação. Então falou alguma coisa para mim, nossa, que eu ia aceitar? Não. Já vamos pra porrada e já vamos pra discussão, pro argumento, eu vou botar a minha opinião e tem que ser assim, é assim que eu penso e pronto. Não. Hoje não. Hoje mudou drasticamente, gente. Hoje, o que acontece? Hoje a gente observa todas as situações, a gente chega num contexto, não partimos para o lado da ação e reação ou reativo, o lado reativo. A gente tem que parar de ser reativo às coisas. Porque se as pessoas estão intencionando uma reação, você vai o quê? Leva para o seu silêncio, pondere aquilo. Eu tive uma situação comigo no meu contexto profissional. Todos vocês sabem que o meu trabalho é com exercícios físicos, tá? Então, eu estou trazendo um novo modelo de exercícios para as pessoas se conectarem mais com o corpo. Então, esses ensinamentos espirituais eu aplico na minha profissão, tá? Então, é um trabalho novo que vem chegando. Então, as pessoas que estão fazendo este método já estão tendo resultados surpreendentes, estão aprendendo a respirar, estão aprendendo a relaxar o corpo, estão se conectando com o próprio exercício físico, tá? É o treinamento consciente. Aí, eu fiz uma parceria com a nutricionista, e ela totalmente no paradigma materialista. Então, quando foi falado em uma das palestras que a doença não existia, que era uma criação da própria pessoa por somatizações de crenças, ela surtou. Ela me mandou um texto gigante. E aí eu mandei para ela um texto do Joel, sem pretensão alguma, sabe? E mandei, ela quis, né? Primeiro ela me falou, como que você sabe disso? Eu quero estudar isso, tá? E mandei o Praticando a Presença. Ela leu 2 parágrafos do Praticando a Presença e não leu mais, tá? Os textos ela começou, por quê? Porque levantou as sombras. Crítica, julgamento, porque a pessoa desconhece a realidade. Então, gente, a gente não é obrigado, como eu falei para ela, a gente não é obrigado. Então, isso foi levando essa guerra de paradigmas e o trabalho travou. O trabalho não prosseguiu. A gente gravou várias lives juntos, só que daí parou de ter engajamento as lives, parou. Ela mesma questionou que parou de ter engajamento, tal. Por quê? Porque é a crença, porque é a intenção. A partir do momento que foi desfeita a parceria, já começou a haver procuras pelo treinamento consciente. Então, para vocês verem que às vezes não é a diferença da pessoa, é que a pessoa ainda não está preparada para o conhecimento, a pessoa não entendeu o conhecimento espiritual e a pessoa persiste no paradigma materialista. E aí a pessoa não obtém os resultados. A gente tem que soltar a matéria. Porque o que eu faço hoje? Eu publico lá no Instagram, eu faço IGTVs, eu faço lives, mas sem intenção de propagar aquilo para mais pessoas, ficar preso àquilo ali, sabe, gente? Porque eu deixo a presença agir. Vai fazer o trabalho conosco aquele que a presença designar para vir fazer o trabalho. Tanto é que as pessoas estão achando interessante o método e estão procurando. Por quê? Porque a própria presença está trazendo isso. A presença está trazendo essas pessoas para conhecerem o nosso trabalho aqui. Tá? Então essa é a percepção no mundo espiritual. Não precisa nós lutar contra a falta de cliente, contra a falta de dinheiro, porque não existe falta. Existe abundância, existe harmonia. Mas para nós perceber que existe abundância, existe harmonia, nós temos que praticar essa presença de Deus. Levar para o descanso interno, ponderar verdades espirituais, né? Elaborar situações. Tá? Uma outra situação que eu quero deixar para vocês aqui, bem clara assim. Eu trabalhei numa casa espírita quase 1 ano, tá? 6 meses. Então, dentro desse contexto de casa espírita, a gente vê pessoas desencarnadas, a gente vai lá no umbral, a gente conversa e tal. Aí, eu percebi dentro dessa casa, olha, vocês vejam como que é as coisas.
dentro dessa casa espírita eu percebi, eu estava fazendo os estudos de classe, tá? Estudo do Evangelho, terças e quintas à noite, e atendia segunda, quarta e sexta em sala. Atendimento espiritual, as pessoas chegavam ali perturbadas, com obsessores, com tudo, e a gente fazia aquele acolhimento e o atendimento com aqueles irmãos, tá? E aí eu comecei a perceber por que existe tanta harmonia. Eu comecei a ver se Deus é um único poder. Se Deus é o Criador e tudo que Ele fez foi bom, por que existe tanto sofrimento nesses irmãos? E aí eu comecei a estudar Joel. Eu li uma vez o Caminho Infinito antes de começar a trabalhar na casa Chico Xavier. Eu li uma vez o Caminho Infinito e larguei de mão. Eu já tinha comprado o livro. Porque eu assisti a palestra do professor Hélio Couto contando sobre Joel Goldsmith. Ele e a Mabel. Eu li uma vez e larguei. E aí depois eu comecei, porque a minha vida, gente, deu uma melhoradinha, mas parou de novo. E aí depois eu comecei a botar a mão de novo no Caminho Infinito. Algo me chamou para o Caminho Infinito, né? Comecei a botar a mão no Caminho Infinito. Aí depois de botar a mão no Caminho Infinito, eu procurei o Sandro, saí do contexto da casa do Chico Xavier, saí de lá, né? Aí saí de lá, aí permaneci estudando o Caminho Infinito, saí de onde eu morava, fui para casa da minha tia e hoje eu estou aqui na casa do meu pai. Aqui, quer dizer que é a nossa casa aqui em Capão da Canoa, né? De onde eu estou transmitindo este vídeo. Mas o que eu quero deixar claro para vocês que é o seguinte, gente. Eu procurei o Sandro, comecei a entender o Caminho Infinito, comecei a entender isso que eu estou explicando para vocês, que a indignação, a raiva, os questionamentos, isso faz parte da pessoa que está querendo despertar para a realidade. Só que eu não entendia isso. E eu comecei a entender. Depois que eu comecei a estudar o Joel, hoje, eu assisto os vídeos do professor Hélio Couto com a maior naturalidade, eu já entendo tudo o que ele está dizendo. Mas por que eu entendo? Porque houve aí uma expansão de consciência. Houve uma expansão, houve um sentimento de que Deus está dentro de mim. Aonde eu estou é o solo sagrado. Ah, mas se acontecer alguma coisa, tu vai ponderar Deus? Sim, se acontecer alguma coisa negativa na minha frente, aquele mal não tem poder sobre mim. Mesmo que humanamente isso seja sentido humanamente. Mas eu vou levar para o meu descanso e perceber que esse mal não tem poder algum, porque só existe um poder. Existem forças. Força dali, força de cá, direita e esquerda, mas existe o caminho do meio, onde o caminho do meio fala o quê, gente? Que só existe um poder, tá? Seguindo nos exemplos práticos. Subimos no ônibus lotado, tá? Durante o dia, tá cheio de gente ali. Só que aí você sobe no ônibus e começa a espraguejar porque está lotado. Ali está a manifestação de espírito onipresente. Aí você sai atrasada, você sai excomungando o ônibus e tudo o que acontece. Isso tem uma parte dessa cena aí, tem no Quem Somos Nós lá. Porque cada situação, cada sentimento produz uma bioquímica em nosso organismo. Aí é liberado cortisol, adrenalina, então tudo isso é estudado, é passado para as pessoas no nosso método lá no treinamento consciente. Que é isso que nós viemos fazer aqui. Também. Então, meus irmãos, para resolver essa questão do ser individual, é perceber o seguinte. Eu, Roberto Maciel de Oliveira, sou uma persona. Tudo aquilo que eu estou sentindo, tá? Tudo aquilo que eu estou fazendo aqui, eu estou como personal trainer, eu estou como educador físico. Eu sou um ser espiritual. Eu não sou um ser humano. Humano é a condição aqui e agora onde eu estou. Então, todos os seres viventes são a mesmíssima coisa. Por quê? Deus constitui cada ser espiritual, cada coisa. Você pega um livro. Esse livro aqui, Ciência e Saúde, tá? Um livro, ele é constituído de quê? De átomo, é energia, é luz condensada aqui, mas é átomo, é o próprio Deus manifesto aqui. Tá? Essa informação desse livro, se você queimar este livro, essa informação vai ficar na fumaça do livro queimado.
Por isso que lá no início, lá no filme do Allan Kardec, quando eles queimaram o livro, a mensagem mesmo assim ela se propagou, porque a mensagem ficou na fumaça do livro. E outras pessoas foram percebendo e outras foram multiplicando aquela mensagem e se propagou, que é a pontinha do iceberg, né, gente? Mas o que a gente está estudando aqui é a própria mediunidade pura da presença de Deus. Então, tudo é manifestação de Deus. Tudo é manifestação de Deus, gente. Tudo, meus irmãos. E a partir do momento que nós começarmos a perceber isso, que os nossos funcionários, nossa família, tudo é Deus manifesto, todas as coisas e situações são Deus manifesto, vai acabar a problemática do sofrimento no planeta Terra. Vai haver a abundância, não vai haver mais fome, miséria, carência, falta de nada. Mas isso é um trabalho lento e gradual, né? Isso a gente tem que tomar aqui, meus irmãos, tomar como compromisso, tá? Esses ensinos espirituais, esse treinamento, tomar como compromisso e propagar, ajudar aos seres de luz que estão passando as mensagens aqui para nós, como o professor Hélio Couto, como outros, para a gente aprender com essas pessoas, a gente ponderar essas verdades, praticar, porque sem prática nada acontece. Praticar e divulgar essa mensagem, seja de qualquer meio for. Eu tenho fácil acesso a isso porque trabalho com exercício físico, trabalho com exercício para o corpo. As pessoas querem emagrecer, mas elas não sabem que o emagrecimento está na própria consciência dela. É uma trava, é um nó que elas têm, que elas não batem no nó e a coisa não acontece. Bate no nó e a coisa não destrava. É um trauma de criança, é uma rejeição, é uma falta de algo que você gostava de comer quando criança e você apanhou por aquilo. Então, alguma coisa está lá inosada que a pessoa começa a praticar essas respirações, começa a tomar ciência do corpo e ela automaticamente destrava aquela crença. E aí olha como a vida deu um salto já para a pessoa já obtém resultados. Então, tudo isso é válido. Então, esse capítulo aqui, o capítulo número 5, Ame Seu Próximo, é um capítulo justamente que trata dos relacionamentos interpessoais, relacionamentos familiares, amorosos, todo o tipo de relacionamento, e eu digo mais para vocês. É um capítulo que ele trata da nossa estada aqui no planeta Terra, gente. Porque se nós pegarmos e pensarmos que a lei do 1, né? Que tudo saiu de Deus e tudo já está emaranhado, nós estamos interconectados, eu e você. Você está assistindo esse vídeo, você está recebendo uma onda através desse vídeo, que é a própria onipresença de Deus. Porque a informação, ela porta uma onda eletromagnética, que é a própria onipresença que conduz essa onda, instantaneamente. Tá? Então, se tudo é Deus manifesto, né, a manifestação do Espírito onipresente, então tudo é harmonia, tudo é espiritual. Então, aquilo que você vê com seus olhos e você sente, aquilo que você vê com seus olhos, você sente, você cria aquilo. Você acredita que aquilo é real, aquilo vai ser real para sua vida. Se você projeta um mal na outra pessoa, julgamento, todo tipo de julgamento, né? A gente vai lá na cadeia, a gente julga que as pessoas que estão lá são assassinos, são bandidos, a gente tem raiva, a gente quer ver eles morrerem. Isso é a maior pecado que existe, gente. O maior pecado é este, tá? Porque aqueles irmãos que estão lá, eles fazem estas coisas por desconhecerem a realidade, imerso às sombras psicológicas. Mas atrás dessas sombras psicológicas está a presença do próprio Cristo. Está Deus manifesto ali naquela pessoa que é um assassino, que é um estrupador, que é um assaltante, tá? Que é um matador de aluguel. Então é isso, meus irmãos. É isso. Quando a gente presencia um assalto, bate um pânico, eu sei que é difícil, mas você sabendo dessa prática, você olhar para aquela pessoa assaltando e você perceber que ali é o próprio Cristo, você é o Cristo vivo.
Então, portanto, eu não temerei, porque você é o próprio Deus manifesto. Você vai quebrar a ação daquela pessoa com você. Porque você está manifestando, o que está saindo de você? A harmonia. Vai tocar no ser individual daquela pessoa, daquele assaltante. Então, para isso é todas as práticas, relacionamento interfamiliar, se tem alguma pessoa que não gosta de você, se tem alguma pessoa que você não dá certo, você intenciona essa harmonia, você intenciona esta presença do Cristo nessa pessoa. Aí você vai sanar os problemas de convivência, mas aos poucos você vai intencionando, aqui onde eu estou, Deus está. E aqui onde eu estou, Cristo está. Nessa pessoa, em mim, em tudo, nessa casa, em todas as questões da vida humana. A vida humana, gente, ela foi criada dentro da engenharia do consentimento, ou seja, Matrix. Tudo que a Matrix criou, ela criou um problema e ela criou em cima do problema uma solução, mas está dentro da Matrix, ou seja, a solução para a pobreza é a riqueza. É só. Mas a riqueza é o quê? É você ter casas grandes, milionárias, você ter dinheiro para gastar a hora que você quiser, correto? Mas e a paz interior para conseguir essas coisas? Porque tudo é feito de átomo, tudo é energia, tudo é consciência. Por que a pessoa manifesta sem estudar essas coisas a riqueza? Porque já tem na consciência dela a falta de limitação. Não tem limitação na consciência dessa pessoa, mas ela não sabe que ela é a própria presença de Deus, mas ela cria a riqueza dela. Por quê? Porque dentro da consciência dela não tem limitação, não tem pobreza na consciência dela. Mesmo sem ela saber, ela cria, ela faz assim, ela bota a mão no negócio, prospera. Ela bota a mão no outro negócio, prospera, ganha dinheiro abundantemente. Por quê? Porque na consciência dela não tem trava para limitação financeira. Pode ter outros problemas que existem. Conheço várias pessoas que são prósperas, que lidam com câncer, com toda a mazela do mundo, mas são prósperas, porque na consciência delas não tem trava para questões financeiras, mas para outras crenças tem. Aí manifesta as outras crenças, entenderam? É muito complexo isso. Mas o que eu estou dizendo para vocês aqui, o que nós lemos hoje, que é a questão do ser individual, que tem que ser esmiuçada isso. Tem que ser esmiuçada, rebatida e rebatida. Por isso que eu falei que dentro desse capítulo vai ser gravados mais vídeos curtos, a gente vai ler um pouco menos agora e comentar mais, para ver se a gente consegue ter esse entendimento melhor e mais amplo dessas questões, desses 3 princípios básicos. A natureza de Deus, a natureza do ser individual ou da oração e a natureza do erro, das crenças errôneas, dos 2 poderes, bem e mal. Matrix, engenharia do consentimento. As pessoas consentem. Quem cala, consente, né? Então, tá aí. Quem cala, consente. Consente no quê? Quem cala, quem leva pro descanso interior, pro descanso no próprio ser individual, no próprio Deus, tá? Ele consente na presença de Deus aqui e agora. Então não existe mal, só existe o bem, o amor, a prosperidade, a abundância aqui e agora. Certo, meus queridos irmãos? Então, terminamos a nossa explanação de hoje. Espero que tenha dado uma boa parcela de contribuição neste entendimento, assim, gente, porque se não foi entendido isso, assistam de novo. Foi pedido para mim fazer uma playlist aqui dos vídeos do nosso estudo do Praticando a Presença. Eu vou fazer essa playlist, vou colocar na playlist lá, tá? E vou ajeitar isso, tá? Por enquanto eu só estou gravando os vídeos, mas vou dar um jeito nessa questão da organização dos vídeos ali, tá ok? Então, beijão no coração de todos, que a paz do Cristo esteja em todos nós, a onipresença de Deus, porque conhecer o caminho não é percorrer o caminho. Assim diz Morpheus, Matrix, 1999. E outra questão também, que as cartas não estão lá no céu. As cartas estão aqui e agora. Estão aqui na nossa mão. Né? Esse jogo de cartas para a gente desvendar e resolver aqui. Tá? Ó, frase, vou ler para vocês aqui uma frasezinha, tá? Do filme Quem Somos Nós, tá? De um físico.
Não tem ninguém fazendo fichas lá em cima. As fichas estão aqui e terei que lidar com elas. Então, não tem ninguém fazendo ficha lá em cima. Você vai para o inferno ou você vai para o céu, ou você vai ficar aqui. Não, as fichas, elas estão aqui e agora. Aqui e agora onde? No descanso, no esconderijo secreto do Altíssimo. Nós ponderarmos, nós praticarmos a presença de Deus em nós. E aí a gente vai escolher, a gente tem essa escolha, permanecer na partícula ou vislumbrar o reino dos céus dentro de nós mesmos, né, com a onda. A onda é levar para o descanso interno e sair do modo da engenharia do consentimento, ou seja, da matrix, desse sistema prisional da nossa mente, da mente humana, da mente carnal. Certo, meus queridos? Beijo no coração de todos e até o nosso próximo vídeo. Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito. É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos. Olá, Neil. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado. E assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima. E, no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está, sem dúvida, percebendo, a anomalia é sistêmica.
criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha.